Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro do Novo Testamento. Quando nós concluirmos esse trabalho, você terá à sua disposição um comentário tipo vídeo que pregadores podem usar para consulta, a fim de preparar seus sermões, estudarem mais as Escrituras. E crentes que normalmente lê a Bíblia, às vezes tem uma dificuldade em entender, também pode usar esses estudos para aprimorar os seus conhecimentos bíblicos, de forma que você pode estudar sistematicamente, capítulo por capítulo, e começando na introdução do livro, e descobrindo novas verdades que nós tentamos trazer e compartilhar com você. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E essa conversão é interessante porque em Atos, capítulo 9, Saulo se converte. Saulo é da tribo de Benjamim, portanto é descendente dos Sem, dos filhos de Sem, né? Semitas. Então nós vamos ter a conversão dos semitas. A maioria dos judeus são descendentes de Sem, que vão se converter. Atos capítulo 8, nós temos a conversão do etíope, eunuco, de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente do tesouro, então ele é descendente de Cão. E Atos capítulo 10, nós vamos ter a conversão de Cornélio, que é descendente de Jafé. Olha, Sem, Cão e Jafé, não é? Atos 8, a conversão de um descendente de Cão. Atos 9, a conversão de um descendente de Sem. E Atos 10, a conversão de Cornélio, descendente de Jafé. Então nós temos as três gerações, ou linhagens, da onde saiu todas as gerações, começando depois do dilúvio, né? Depois das águas do dilúvio, Deus começou a raça humana de novo com os três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E interessante, Atos 8, 9 e 10, nós temos a conversão de cada um dos descendentes de Sem, de Cão e de Jafé. Muito bem, vamos então ler Atos capítulo 9 e vamos estudar essa riqueza desse texto, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Diz assim: e Saulo, esse é Saulo de Tarso, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Saulo não estava só disposto a prender os discípulos, mas se necessário fosse, ele até matava alguns do caminho, né, que era assim chamado por início seguidores de Jesus. Ele decidiu perseguir mesmo, zeloso na sua religião. Ele acreditava que a nova seita, a seita dos nazarenos, a seita do caminho, era um problema para o judaísmo. E ele estava determinado a prender, a matar, a eliminar os seguidores dessa nova seita, né? Parece que ele não ouviu o conselho de Gamaliel, seu mestre, no capítulo 5, onde Gamaliel falou: deixa esses homens, se isso é de Deus, permanece, e se não é, se desfará, não é? Parece que Saulo não ouviu esse conselho, ele vai contra os discípulos, ele quer acabar com o movimento, não é? E Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo tinha acesso ao sumo sacerdote. Alguns chegam a dizer que talvez ele era até membro do Sinédrio, não é? Então ele vai direto ao sumo sacerdote e pede-lhe cartas para Damasco. Damasco é a capital da Síria. Havia uma grande comunidade judaica ali, uma sinagoga em Damasco. E Saulo então pede cartas ao sumo sacerdote, e as cartas do sumo sacerdote tinham valor das sinagogas, para ele ir a essa sinagoga em Damasco, a fim de que se encontrasse alguém daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. Note a determinação dele
para acabar com o movimento ou dos seguidores de Jesus. Saulo queria saber se em Damasco, que fica bem distante de Jerusalém, haveria, por acaso, algum homem ou mulher, algum judeu, seguidor da seita de Jesus, que ele estava pronto para prendê-los e os conduzir a Jerusalém. E diz-nos que indo ao caminho, acontecendo que chegando perto de Damasco, Saulo iniciou sua viagem, Saulo está indo, quando ele vai chegando, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. Interessante, de repente, vê aquele resplendor de luz do céu, o cerca, e ele caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda vez que nós encontramos a repetição de algum nome bíblico, normalmente é Deus chamando a pessoa. Quando Moisés viu o fogo na sarça, Deus disse: Moisés, Moisés. 2 vezes o nome de Moisés para lhe chamar a atenção. Mesma coisa aconteceu com Samuel. Quando Deus chama um menino, Deus chama 2 vezes Samuel, Samuel. Essa repetição do nome de alguém é para chamar atenção, assim como Jesus também dizia: em verdade vos digo. Repetir 2 vezes era uma forma, uma técnica retórica, né, de chamar a atenção do ouvinte. E aqui, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo entendia que o ser que falava com ele era um ser divino, não era qualquer ser que falava com ele, mesmo por causa da luz, da experiência que ele teve. E ele disse: quem é, Senhor? Note que ele já chama o Senhor, a pessoa que está dirigindo a voz a ele, como Senhor. E ele pergunta: quem é, Senhor? Ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Outra coisa interessante é que Saulo perseguia os discípulos de Jesus, mas Jesus toma aquela perseguição como pessoal. Jesus é que vai tirar satisfação com Saulo, não é? Ele prendia, ele mandava levar eles, presos, homens, mulheres, com toda a segurança para Jerusalém, e agora Jesus vai tomar essa perseguição de Saulo, não contra os discípulos. Interessante, Jesus podia ter dito: Saulo, Saulo, por que persegue meus discípulos? Saulo, Saulo, por que persegues aqueles que creem em mim? Mas não, o Senhor diz: por que me persegues? Porque a comunhão do Senhor com aqueles que o creem, tudo que você faz a um desses pequeninos que creem em Jesus é a mesma coisa que fizer a Jesus. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem é, Senhor? E diz: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo vai ter uma visão tremenda de um Cristo maravilhoso, cheio de luz e de compaixão. E quando ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões eram pontas agudas que se punha atrás dos animais, que quando se pegava para arar a terra e o animal ou boi empacava e não queria ir, então puxava os aguilhões e tocava nas pernas e causava de uma certa forma um incômodo, uma dor, para que o animal andasse, para que o animal fizesse a vontade do seu dono. Aqui Paulo está sendo comparado a um boi, não é, que não quer obedecer à voz do seu senhor, a um animal que precisa ser domado, não é, perseguindo, e não sabe que é duro para te recalcitar contra os aguilhões, mesmo de vez em quando o boi queria dar um coice, o animal queria oferecer um coice, e ele batia contra os aguilhões e ia ter que caminhar para frente, não é? Não sabe que é duro para te recalcitar contra os aguilhões. E ele tremendo, Paulo ficou tremendo, antônito quer dizer que ele estava surpreso, disse: Senhor, que queres que faça? Ele já entendeu que quem falava com ele era mais poderoso, e ele já começa a se submeter a esse senhorio, perguntando o que esse senhor quer que eu faça. Disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade,
e lá te será dito o que convém fazer. O Senhor não falou diretamente, o Senhor mandou ele ir, apenas entrar na cidade e esperar na cidade que lá lhe seria dito o que ele haveria de fazer. Isso mostra que nem sempre o Senhor revela toda a sua vontade a nós. De repente o Senhor nos dá uma ordem para nós fazermos alguma coisa, e naquela ordem, depois que ele deu, ele vai revelar mais e mais a sua vontade. Normalmente a vontade de Deus, ela é revelada a nós gradativamente e progressivamente. Eu não tinha a mínima ideia, quando eu me converti, que um dia eu estaria nos Estados Unidos, que eu seria pastor, professor de teologia, nada disso. Mas quando eu me converti, aos poucos o Senhor foi dirigindo os meus passos e eu fui caminhando com o Senhor. A mesma coisa acontece com você. Conforme nós vamos obedecendo a Jesus, conforme nós vamos seguindo e fazendo o que Ele pede a cada um de nós, Ele vai revelando sua vontade a nós. E a mesma coisa foi com Saulo. Levanta-te, vai à cidade, entra na cidade e lá te será dito como convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. A Atos 9:7 é interessante se nós compararmos com Atos 22:9. Inclusive os críticos da Bíblia tentam achar nisso uma contradição, porque aqui em Atos 9:7 diz que os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. No 22:9 do livro de Atos diz assim: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E aí surge uma pergunta, afinal, eles ouviram a voz e não viram a luz, ou eles viram a luz e não ouviram a voz? 9:7 diz que eles não viram a luz, mas ouviram a voz. 22:9 diz que eles viram a luz, mas não ouviram a voz. Então os críticos tentam usar isso para desacreditar a Escritura, dizer a Bíblia tem contradição. Mas aqui nós não vemos contradição nenhuma, porque iam vários varões com Saulo. É possível que alguns viram a luz e não ouviram a voz, e outros não viram a luz, mas ouviram a voz. É possível, porque Paulo não está falando de todos, mas se alguns varões que iam com ele, de repente viram a luz, mas não ouviram a voz, e outros ouviram uma voz, mas não viram a luz. De qualquer forma, os que ouviram a voz, eles não entenderam exatamente o que a voz falava com eles, o que tem a ver com 22:9. E os que viram a luz não tiveram a mesma experiência que Saulo teve, porque Saulo vai levantar sem enxergar. Ele pode ter visto a luz, mas não com a mesma intensidade com que Saulo viu. Então, a experiência que Paulo teve dessa luz, da voz falando com ele, dando ordens para ele, foi algo único, exclusivo, reservado para o apóstolo Paulo, que nessa época ainda não é apóstolo, é Saulo, o perseguidor da igreja. Não é? Verso 8, ele diz: e Saulo se levantando da terra e abrindo os olhos não via ninguém. A experiência foi algo tremendo. A luz que ele via foi tão intensa que o acabou cegando a ele, não é? Mas ele agora nunca viu tanto na sua vida. Tem gente que vê fisicamente, mas não tem visão espiritual. Paulo precisou perder a sua visão física para agora ter uma visão espiritual maravilhosa, não é? Aliás, ele vai ver mais agora de olhos fechados do que antes via de olhos abertos. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, conduzido a Damasco. O homem que prendia, o homem que mandava executar os cristãos, agora tem que ser guiado pela sua mão. Ficou a meditar naquela experiência, uma experiência tremenda que ele teve, o conduziram a Damasco. Verso 9 diz: esteve 3 dias sem ver. 3 dias que Saulo vai ficar
totalmente cego, não é? Mas sem ver, mas nunca viu tanto agora na vida em termos espirituais. Não comeu, nem bebeu, estava se consagrando a Deus, entendendo o que era aquela experiência, quem sabe até buscando o Senhor para descobrir a sua vontade para a sua vida. De fato é que 9:9 diz que Paulo esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Um jejum total que ele faz durante esses 3 dias já na conversão. Se todo novo convertido já tivesse uma experiência dessa com Jesus, seria algo maravilhoso, tremendo, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Esse é o segundo Ananias que nós temos na Bíblia. O primeiro está no capítulo 5, que decidiu mentir com sua esposa Safira, diminuindo parte do preço do terreno que ele deu, e acabou morrendo por causa da sua hipocrisia e mentira. Esse Ananias não está em Jerusalém como o outro. Esse Ananias vive em Damasco. Pelo jeito, é um judeu piedoso. Ananias era um nome comum, não é? Então, Ananias era um judeu piedoso, que cria no Senhor, e ele era discípulo do Senhor. Verso 10 diz, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Paulo perdeu a visão dele, mas Deus fala com Ananias em visão. Paulo teve uma visão de uma luz que o cercou, mas perdeu a sua visão física. Mas agora Ananias, quem sabe, estava orando, né? Porque era comum um judeu piedoso orar, e ainda mais que cria em Cristo, que era discípulo. Disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Graças a Deus eu não preciso chamar Ananias 2 vezes, apenas Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias conhecia a voz do seu Senhor, e o Senhor o conhecia. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias orava, na sua oração devocional, vai ter uma visão com o Senhor, da qual o Senhor vai dar a direção onde ele deveria ir. Vai-te à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas, outro judeu, não é? Judas, nome comum também em Israel. E aí pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão, Paulo estava orando, mas ele teve uma visão, ele não podia ver fisicamente, mas ele podia ter visões espirituais, como Ananias teve. Então Ananias tem uma visão com o Senhor, e Saulo também está tendo uma visão com Ananias. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Uau, que coisa tremenda. Saulo está orando, meditando, ele vai ter uma visão. Na visão, ele vai ver, de uma certa forma, o futuro, porque ele vai ver o Ananias entrando, impondo as mãos sobre ele para que ele volte a ver. E é exatamente isso que o Senhor manda fazer, não é? Diz, Senhor, levante, vai à rua, pergunta a casa de Judas por um homem chamado Tarso, pois eis que está orando. E ele, numa visão, entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Agora Ananias vai falar com o Senhor. Ananias conhecia a fama de Saulo, sabia o que Saulo estava na cidade fazendo, e respondeu a Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, não é? Ananias falou, não é possível que o Senhor esteja mandado eu orar por esse homem. O que é isso? É uma armadilha para a minha vida? Ele vai dizer, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Senhor, tem certeza esse homem aí, Senhor? E esse homem é terrível. O Senhor talvez não conheça Saulo, mas eu conheço. Ananias achava que sabia mais que o Senhor. E ele vai contradizer o que o Senhor disse que era para ele ir. E aqui ele ainda tem poder dos principais sacerdotes
para prender a todos que invocam o teu nome. Ó Senhor, manda outro, porque eu não quero esse cargo. Eu vou lá e esse homem vai me prender. Isso é uma armadilha, Jesus. Está armando uma armadilha para mim, Ananias pensou, não é? Senhor, ele vai informar o Senhor como se o Senhor não sabia, não é? Havia muitos ouvi falar acerca desse homem, quantos mal tem feito, e aqui tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Que coisa tremenda, né? Jesus escolheu a Saulo, Jesus vai operar na vida de Saulo, vai deixá-lo cego por 3 dias, vai deixar ele orando, quebrantado, e aí o Jesus vai mandar Ananias abrir os olhos para que ele veja novamente. Vai, porque esse para mim é um vaso escolhido, Paulo era um vaso escolhido do Senhor, e Jesus vai falar para quê que ele é escolhido? Para levar o meu nome diante dos gentios. Note que já na chamada de Saulo, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Jesus mesmo disse, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Paulo, claro, vai descobrir essa chamada mais tarde, porque ele sempre tenta ganhar o seu próprio povo, mas depois de expulso da sinagoga, perseguido, aí sim ele vai aos gentios, não é? Mas Jesus já tinha dito, logo na chamada de Paulo, logo quando manda Ananias orar por ele, dizendo que Saulo era um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E Jesus ainda vai dizer mais, verso 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje os crentes não querem padecer mais, não querem sofrer, qualquer coisinha é razão de um crente querer sair da igreja, mas Jesus disse o quanto Saulo ia padecer por causa do nome. E eu não sei porque certos crentes acham que vou sair da igreja como se ele fosse fazer de fato falta. Quem precisa de Jesus somos nós, não é Jesus que precisa da gente, ou a igreja que precisa da gente. Na verdade, o dia que a gente sai, aparece outro para fazer o nosso trabalho. Não é? O dia que a gente sai, nós estamos dando o nosso lugar para outro. Porque servir a Deus é um privilégio, não é? É um grande privilégio. É uma obrigação, todo homem deveria servir a Deus, mas além de ser uma obrigação, é um grande privilégio. E o dia que você não quiser mais, ou o dia que você não quiser servir a Deus, vai aparecer outro no seu lugar. Então não perca esse privilégio que Deus te dá e essa oportunidade maravilhosa de o servir. Ele disse, eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo as mãos, disse, irmão Saulo. Que bonito, né? Pela primeira vez, Ananias pode chamar Saulo de irmão, porque agora ele já tinha convertido, o Senhor garantiu que ele podia ir, e ele entrou e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Paulo ainda não tinha recebido essa graça, ele estava lá orando, e aí o Senhor tinha dito, vai, porque lá te será dito o que há de fazer, e agora o Senhor deu instruções específicas a Ananias, o qual Ananias vai falar ao irmão Saulo, chamá-lo de irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, reafirmou que quem apareceu a Saulo foi o Senhor Jesus, para Saulo não ficar pensando, foi uma experiência lá da cabeça dele, mas na verdade apareceu o próprio Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver. Saulo vai ser curado. E seja cheio do Espírito Santo. E ele vai ser cheio. E logo lhe caíram dos olhos, como que duas escamas de peixe. Normalmente você pôr uma escama em cada olho, vai ficar bem embaçado. Mas vai lhe cair dos olhos como duas escamas de peixe. Duas escamas. E recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E olha só, Paulo, 3 dias depois do encontro com Jesus,
depois de orar, depois de ter visão, vem Ananias e agora ele consegue realmente se converter e ser batizado. Levantando-se, foi batizado, coisa maravilhosa. E tendo comido, porque fazia 3 dias que ele não comia nem bebia, mas depois dessa experiência, aí depois do seu batismo, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Esses dias que Saulo pensou com os discípulos, já foi o início de uma escola, um aprendizado para aquele homem que conhecia tanto da lei, mas não conhecia pouco da graça. Mas ele vai se tornar o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. Ele ficou alguns dias com os discípulos. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que esse era o Filho de Deus. Coisa interessante, o homem que perseguia aqueles que pregavam Jesus, agora se converte, vai ter uma experiência maravilhosa e agora vai entrar na sinagoga e pregar para os demais judeus que Jesus, esse era o Filho de Deus. Vai pregar como Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Como o Senhor confunde os seus inimigos, não é? O Senhor confunde a tal ponto que aqueles que o perseguem, que aqueles que dizem que odeiam a Deus, que não creem em Deus, que desafiam a Deus, quando se converte, meu Deus, foi o que aconteceu com Saulo. Saulo não cria, Saulo perseguia, Saulo arrastava, talvez alguns irmãos pediam misericórdia, ele não ouvia, mas agora, não é? Ele vai começar a pregar Jesus, que esse é o Filho de Deus. E olha o que vai causar na sinagoga. Verso 21, todos que ouviam estavam atônitos, dizendo: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? E para isso veio aqui para levar presos os principais sacerdotes. De fato, a conversão de Saulo vai confundir a cabeça de um monte de gente, tanto dos cristãos como dos judeus não cristãos. Eles vão ficar: ué, mas esse homem veio aqui para prender, para perseguir, para levar preso. Ele tem carta do sumo sacerdote. Agora, ele é que prega a esse Jesus. Ficaram atônitos. Verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Paulo começa a usar as Escrituras como um sábio das Escrituras, com alguém que estudou profundamente as Escrituras. Agora ele consegue provar pelas Escrituras que Jesus é de fato o Filho de Deus. Não é? Que conversão maravilhosa. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia, verso 22, judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, verso 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Interessante, em vez de os judeus crer naquilo que Saulo pregava, em vez de eles se entregarem, esse homem perseguia, agora ele anuncia-nos a fé, devemos ouvir. Mas não, eles vão, depois de alguns dias ouvindo Saulo, vão começar a tomar conselho para o matar. Mas as suas ciladas, têm passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar a Paulo, verso 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, que puderam tirar-lhe, para poder tirar-lhe a vida, não é? Então veja bem, os judeus que estavam em Damasco falaram: nós vamos acabar com esse Saulo, vamos guardar as portas da cidade, e assim que ele sair, nós vamos tomar conselho, né? Suas ciladas também vieram ao conhecimento de Saulo, e Saulo então evitava passar em lugares que eles queriam pegá-lo, e guardava as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar a vida. Tomando de noite os discípulos agora que tem a conversão de Saulo, que percebe que ele consegue confundir os inimigos, que ele percebe que ele consegue pregar a Cristo
e provar que Jesus é o Filho de Deus. E quando Saulo, então, os discípulos disseram, nós temos que preservar esse homem. Eles tomaram, os discípulos tomaram a Saulo e puseram dentro de um cesto. Saulo não era um homem muito grande, diz que ele era um homem de pequena estatura. Então eles põem dentro de um cesto, cestos eram usados para transportar alimentos, eram usados para transportar roupas e outras coisas. Então eles agora põem Saulo dentro desse cesto e vão descer o cesto pelo muro. Mas Saulo não podia sair pela porta da cidade, porque a porta da cidade era guardada. Eles tramavam contra a vida de Saulo. Então os discípulos tiveram que pôr Saulo num cesto e descer ele pelo muro para que ele pudesse fugir. E quando desceram Paulo pelo muro, ele pôde fugir. Verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar os discípulos. Mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Coitado do Paulo, já sofreu logo de cara a rejeição da própria igreja. Ele queria se aproximar dos seguidores de Jesus, mas a sua fama era terrível, era a fama de quem matava, e falar, não é possível que esse homem se converteu, ele está inventando isso é uma emboscada para nos apanhar. E os cristãos evitavam Saulo. Lá vem Saulo.